vou demonstrar aqui o funcionamento da componentização, né, do cadastro de pessoa do gestor, e ele funcionando numa aplicação independente. Aqui, né, se a gente for nessa página aqui, dentro da parte onde a gente cria os componentes, ela vai ficar documentada no Storybook, né? Então você pode verificar os parâmetros, tudo que ela tem, testar, né? Ver se o componente está funcionando normalmente enquanto desenvolve, né? Ou depois de desenvolver, e ele fica documentado aqui, né? Dentro desse local. O que foi feito aqui nesse projeto, né? Eu criei, na verdade eu criei 4 componentes. Eles não estão todos aqui, que eu não documentei mas esse cadastrar pessoa aqui seria só a parte de UI, onde ele capta e faz todo o tratamento de validação do formulário e traz o objeto quando o cliente clica em enviar, né? O usuário clica em enviar, e esse módulo aqui ele já é a parte já implementada, é a mesma coisa, né? Só que implementada com back-end. E esse aqui de baixo eu coloquei só para poder listar as pessoas. Ele não está funcionando aqui porque para funcionar ele tem problema de CORS, né? Aqui, ó, Cross Origin, mas lá no projeto original vai funcionar. Para poder fazer esse cadastro aqui, eu estou deixando uma documentação, esse cadastro de componente, né? Nossa Deus, cadê? Tá aqui embaixo aqui. Vai ficar documentado aqui, né, nessa branch de gestor componentes NPM. Então todos os componentes, né, limpando aqui os diretórios, ficam dentro de source index. Aqui dentro de index, né, se você for ver, é um arquivo maior. Por quê? Porque os componentes têm que ficar todos aqui dentro para poder aparecer lá no Storybook. Então a gente faz todas as importações, e na hora de fazer o componente a gente exporta como uma função, porque o componente é uma função, né? Então a gente exporta ela, né? E eu estou colocando essas nomeações aqui para poder não se perder. Então esse primeiro componente que é o cadastro pessoa, só a parte de UI, né? Aí tem ele aqui, também tem aqui a parte de renderização dele. Cadastro pessoa módulo com backend integrado. Então esse aqui já está pegando o cadastro de pessoa que está lá, está importando, está usando ele, né? O que está pronto lá, o UI, né? E adicionando a inteligência de fazer o fetch da API, né? Passando aí via propriedade o endereço aqui, ó. Tá vendo? Então vou estar demonstrando isso aqui logo aqui em funcionamento. Tem aqui de listar pessoas também. Então é assim, se você quiser continuar criando aqui mais componentes, você vem cá embaixo, né, e começa a criar. Simplesmente ele vai ser exportado na hora que você fazer o NPM lá e lançar o pacote, vai estar tudo dentro, né? Só você importar, como eu vou demonstrar aqui agora. Então aqui no projeto do gestor, né, eu criei uma API, tá? Para demonstrar o funcionamento do componente, né, com a API. É uma API local, feita em Prisma e com Docker e Postgres. Aí aqui dentro dessa página New Cadastro Pessoa, né, a gente vai ter o componente aqui importado. Isso aqui foi uma inicialização básica que eu fiz só para não ficar muito estranho. E para poder usar o componente é só você dar npm install e usar o componente, né? Eu vou dar npm uninstall aqui só para demonstrar. Gestor cadastro pessoa, que é o nome do pacote lá, npm. Tá, eu excluí, vai dar erro aqui, ó, não tem mais o pacote. Então o que acontece é só dar o npm install gestor cadastro pessoa, que ele vai buscar lá do npm, né? Interessante aqui que eu vou demonstrar para vocês, ó, assim que ele carregar aqui, é que você vai ver que todos os componentes que eu falei tá lá. Então, para me puxar os componentes de dentro daqui, é só dar uma vírgula e tem mais outros componentes, outras tipagens, né? Tem modelos também que você pode puxar os modelos que vai receber e a tipagem e os componentes em si, tá vendo? Esse listar pessoas módulo, listar pessoas, né? O cadastro pessoa UI. Então esse aqui é o UI, esse aqui é o de back-end. Depois a gente vai utilizar eles em outra página. Beleza.
Depois que importou ele aqui, é simplesmente usar ele aqui embaixo. Ó. Então não precisava de ter nada disso aqui de estilo, né? Eu coloquei só para enfeitar. Usando aqui a gente consegue ter noção de que cadastrou lá, né? Mostra o payload, e eu vou demonstrar depois como que cadastrou no back-end e a listagem, né? Ele usando a listagem. Então a listagem, olha, ele listar pessoas, né? Vai ficar bem simples também, igual a outra. É um componente que você importa também lá do pacote e passa o endpoint que tem que bater para poder chamar o cliente, né? Então ele bate naquele endpoint lá para poder pegar o cliente e chama o cliente, né? Beleza. Então vamos lá, vamos fazer esse teste aqui agora dentro do gestor app, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui no Prisma Studio, né? Tinha uns bichinhos cadastrados aqui, eu recarreguei o Prisma Studio, que é que nem um Postgres, né? Mostra as tabelas que estão cadastradas no banco de dados e não tem nenhuma tabela cadastrada. Então a gente vai fazer o cadastro aqui usando esse componente que foi importado lá do NPM, de cadastrar pessoas. Se eu vier em listar pessoas cadastradas, não vai aparecer nada ainda, tá vendo? Mas depois vai aparecer assim que eu cadastrar aqui. A gente vai cadastrar aqui uma pessoa. Tem validações aqui já, mas isso aqui não importa, né? Aí, validou, posso apertar o botão. Cadastro realizado com sucesso. Beleza? Então agora, teoricamente, se a gente voltar lá no Prisma Studio e recarregar, vai ter um usuário cadastrado. Vamos ver? Então, está aqui cadastrado. O usuário que eu acabei de cadastrar está cadastrado no banco de dados, usando o componente que eu importei do NPM. Beleza, então, se eu for listar aqui agora, vai aparecer, né? Então, se eu listar aqui agora, aí está. Então, está usando aquele componente também do NPM que lista o usuário que foi cadastrado no banco de dados, ok?